Tem regra nova na área e ela vai mudar o jeito como o dinheiro da aposentadoria de milhões de servidores públicos é investido aqui no Brasil. A gente está falando de bilhões de reais e de um novo manual de regras que vai, basicamente, ditar o futuro desses fundos de pensão. Vamos mergulhar nisso e entender o que realmente muda. Então, o documento que muda tudo é este aqui. É a Resolução 5.272 do Conselho Monetário Nacional. Parece complicado, mas é o documento oficial que redesenha as regras do jogo. E anota aí a data importante, fevereiro de 2026. É quando tudo isso que a gente vai conversar começa a valer de verdade. E isso nos leva direto para a pergunta de $1 milhão, né? Como é que se garante que o dinheiro da aposentadoria de professores, policiais, médicos, enfim, de tantos servidores vai estar seguro e, mais do que isso, rendendo bem para o futuro? É exatamente essa a missão dessa nova resolução. Para entender tudo direitinho, a gente vai passar pela gestão desses fundos gigantes, pelos princípios básicos que todo mundo tem que seguir, por um conceito bem interessante que a gente pode chamar de escada da governança. Vamos ver os investimentos que ela libera, o que é proibido de vez, e no final, por que tudo isso é tão importante. Para começar, vamos ter uma noção da dimensão disso. Administrar esses fundos de pensão não é pouca coisa. É uma responsabilidade gigantesca de muitos e muitos bilhões de reais que afeta diretamente o futuro de milhões de famílias. E quem são esses fundos? São os famosos RPPS, ou Regimes Próprios de Previdência Social. Basicamente, são as entidades que cuidam da aposentadoria de todos os servidores públicos concursados, seja no município, no estado ou na esfera federal. Agora, antes mesmo de pensar em onde botar o dinheiro, a resolução deixa uma coisa muito clara. Existem princípios básicos. Pensa neles como se fossem os pilares de um prédio, sabe? São as regras de ouro que precisam sustentar toda e qualquer decisão de investimento. E aqui estão eles, direto do artigo 1º da resolução. Segurança, rentabilidade, solvência, transparência. Isso aqui não é uma lista de sugestões, não. É a base obrigatória. Cada decisão de investimento precisa passar por esse filtro para garantir uma gestão séria, prudente e ética. E um ponto fundamental aqui é que a responsabilidade não é de uma pessoa só. A resolução cria o que a gente pode chamar de uma corrente de responsabilidade. Ela vai desde os conselheiros do fundo, passando pelos gestores, até chegar nos agentes do mercado financeiro. Ou seja, todo mundo que participa do processo é responsável pelas decisões. Bom, aqui a gente chega no coração da nova regra. Foi criado um sistema que, na prática, recompensa quem faz a lição de casa, quem tem uma boa gestão. É como se fosse uma escada. Quanto melhores as práticas de governança de um fundo, mais degraus ele consegue subir. O nome oficial disso é Programa de Certificação Institucional. Ele basicamente avalia e dá uma nota para os fundos. E o que seria essa tal de boa governança? Pensa em ter processos claros, profissionais qualificados, auditorias sérias. A lógica é simples. Quanto mais organizado e transparente for o fundo, mais confiança ele ganha e mais portas se abrem para investimentos mais variados. Então, bora subir essa escada para ver o que tem em cada degrau? Vamos ver o que cada nível de certificação permite fazer? Todo mundo começa por aqui, no nível 0. Esse é o ponto de partida, especialmente para os fundos que ainda não passaram por uma certificação formal. E aqui o foco é um só e muito claro: segurança máxima. No nível 0, as opções são super conservadoras. O dinheiro só pode ir, basicamente, para títulos públicos federais, que é o investimento mais seguro do país, e uma fatia bem pequena, de no máximo 5%, em empréstimos consignados para os próprios servidores do órgão. É o básico do básico. Ok, subindo um degrau. Quando um fundo consegue certificações de nível 1 ou 2, os gestores ganham mais ferramentas na mão. A caixa de ferramentas começa a ficar mais recheada e a diversificação de verdade pode começar. Com esses níveis, o leque de opções se abre bastante. Os gestores podem buscar fundos de renda fixa mais variados, comprar títulos de bancos e até começar a colocar um pezinho no mercado de ações e em fundos multimercado, que são mais flexíveis. O jogo começa a ficar mais interessante aqui. E olha só esse exemplo prático de como a recompensa por boa governança funciona. Lembra dos empréstimos consignados? Um fundo sem certificação, lá no nível 0, só pode colocar 5% do dinheiro nisso. Mas se ele conquista um nível 1, essa permissão dobra, ele passa a poder alocar até 10%. É a prova de que ter uma gestão melhor dá mais flexibilidade. Agora, chegamos no topo da escada. Os níveis 3 e 4 são a elite.
reservados para os RPPS que comprovaram ter os mais altos padrões de gestão e governança do mercado. Aqui, as opções são as mais sofisticadas que existem. Os fundos podem investir fora do Brasil, em fundos imobiliários e até em private equity, que é quando se investe em empresas que não estão na bolsa. São ferramentas poderosíssimas, mas que exigem muita responsabilidade, por isso são restritas a quem provou ser de primeira linha. Mas atenção, mesmo quem está lá no topo, no nível mais alto, não tem carta branca para arriscar tudo. Existe um limite geral. Um fundo nível 4, por exemplo, não pode ter mais de 60% do seu patrimônio somado nos investimentos de maior risco. Pelo menos 40% precisam continuar em ativos mais seguros. A segurança sempre vem primeiro. Agora, tão importante quanto saber o que pode ser feito é saber o que é terminantemente proibido. A resolução traça algumas linhas vermelhas muito claras, que valem para todo mundo, não importa o nível de certificação. A primeira proibição é bem direta. Nada de especulação de curto prazo. Fazer day trade, ou seja, comprar e vender o mesmo ativo no mesmo dia para tentar lucrar na variação, está fora de questão. O dinheiro da aposentadoria não é para isso. Em seguida, os COEs, que são os Certificados de Operações Estruturadas. Como são produtos financeiros bem complexos e muitas vezes com riscos difíceis de medir, o regulador decidiu proibir completamente o investimento dos fundos de pensão neles. E, por último, uma regra bem conectada com o nosso tempo. A resolução proíbe explicitamente o investimento em ativos virtuais, o que, claro, inclui as criptomoedas. Foi considerado um mercado ainda muito volátil e arriscado para o dinheiro das aposentadorias dos servidores. Então, no fim das contas, qual é a grande sacada disso tudo? O objetivo final dessa nova resolução é muito claro. É criar um sistema mais inteligente, que dá mais liberdade para quem prova ser mais responsável, ao mesmo tempo que coloca limites muito claros para proteger o dinheiro de todo mundo. A ideia é essa: construir um futuro mais seguro e sólido para a aposentadoria no serviço público, amarrando de vez a liberdade de investir com o dever de prestar contas.